obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de tecer algumas considerações sobre estas duas propostas, eu queria, de certa forma, desmistificar duas situações que foram aqui aduzidas no debate. A primeira delas tem a ver com um suposto perdão de dívida que já aconteceu no passado em relação à Madeira. É suposto e não foi perdão de dívida. Aquilo que aconteceu, através do Sr. Primeiro-Ministro António Guterres, foi o seguinte. De acordo com o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, os bens que pertenciam ao Estado são bens da Região Autónoma da Madeira. E aqui nos bens incluem-se os bancos que eram nacionalizados, o CTT, a PT, que na altura eram os telefones de Portugal, tudo o que tinha a ver com o Estado era, os bens desse universo eram pertença, património da região. A quando das privatizações, esse património, ou a parte desse património, passou para a esfera privada. E aquilo que foi acertado durante o governo de António Guterres, até pelo professor Sousa Franco, aquilo que ficou acertado é que a Madeira seria compensada pela perda desses bens que eram do domínio público e passaram para a esfera privada, e essa compensação, em vez de ser feita com uma transferência direta de verbas, passaria a ser feita através de encontro de contas com os valores que a Madeira tinha em dívida. Portanto, não houve perdão de dívida absolutamente nenhum. Era um direito que a região tinha, direito esse que foi cumprido por parte do Governo da República. Portanto, não houve aqui perdão absolutamente nenhum. Em relação a outro mito que foi aqui levantado, é a questão do mito das contas auditadas, da dívida oculta, que foi aqui trazido também por alguns dos senhores deputados. Se há coisa que a dívida da Madeira não é oculta. Se há coisa que a dívida da Madeira não é oculta. Pronto, porque aquilo que se passa é que tudo aquilo que havia para desocultar, tudo aquilo que havia para desenterrar, tudo aquilo que havia para mostrar, está à vista de toda a gente. E, portanto, sancionada pelo Estado português. Das duas, uma, ou o Estado português não tem credibilidade para sancionar seja o que for, ou então estamos certos que aquilo que é do conhecimento geral é aquilo que realmente existe e aquilo que realmente está em dívida. Portanto, quanto a este mito, também estamos resolvidos. Eu diria ao Sr. Deputado Carlos Costa que o Sr. Deputado Carlos Costa vem 5 anos atrasado. Porque a primeira coisa que foi feita com a entrada em vigor do PAEF foi a auditoria escrupulosa, minuciosa, altamente criteriosa da dívida da região e dos compromissos da região. E, portanto, Sr. Deputado, são 5 anos de atraso, mas se o Sr. Deputado acha que deve ser intensificado e aprofundada essa auditoria, o Sr. Deputado eventualmente terá os recursos e os meios e os conhecimentos necessários para proceder a esse trabalho, sendo que isso foi feito pelas mais credíveis instituições portuguesas inclusive com o reconhecimento internacional. Mas também dir-lhe mais que também há aí alguma desatenção, porque todos os 14 relatórios de avaliação do PAEF foram extremamente positivos. Todos eles reconheceram unanimemente que a Madeira estava a cumprir irrepreensivelmente aquilo que tinha sido acordado com o Estado português. E, portanto, estes mitos penso que terão ficado esclarecidos. Agora, em relação aos projetos propriamente ditos. O Bloco de Esquerda, em primeiro, no texto, no preâmbulo, ou no texto do seu projeto, defende que os compromissos assumidos são para pagar e não se furtam a qualquer assunção das responsabilidades que foram assumidas. É um dos aspectos que está patente nesse documento. E daí
que, numa primeira fase desse documento, advogam a renegociação das condições de pagamento. E até aí está tudo correto. E a saber quais são essas condições. Em primeiro lugar, o alargamento dos prazos. A redução, em segundo, a redução das taxas de juros. E em terceiro, o desencadear todos os mecanismos legais para aliviar o peso da dívida. E fim de citação é aquilo que está no vosso documento. Bom, o primeiro pedido ou recomendação, Sr. Deputado, já foi acolhido. O primeiro pedido que os senhores fazem aqui, ou a primeira solução que os senhores apontam, já foi devidamente acolhida pelo Governo Regional. Porque o prazo do financiamento já foi alargado em 7 anos, permitindo, com isso, um alívio na tesouraria da região de cerca de 25 milhões de euros anuais. Portanto, o prazo que já passou para 2040. Em relação à taxa de juro, e como eu próprio já tive a oportunidade de demonstrar anteriormente, para os mesmos prazos e para as mesmas maturidades de financiamentos, se compararmos com aquilo que existe a nível nacional, a Madeira já está em linha com esses mesmos prazos. O problema é quando se comparam prazos e maturidades diferentes. E aí, eventualmente, haverá alguma discrepância. Mas para compararmos o comparável, temos que ajustar e indicar financiamentos no mesmo prazo e com a mesma maturidade. Em relação à vossa última e enigmática proposta, porque ela é enigmática, eu só posso partir do pressuposto que ela se trata do perdão de parte ou da totalidade da dívida, porque aqui os mecanismos legais para aliviar não se percebe bem, mas eu parto do pressuposto que é esse perdão. E diz que é o perdão da dívida ao Estado. Portanto, e só pode ser de facto a dívida ao Estado, porque no que diz respeito a todos os outros credores, como o Sr. Deputado sabe, o Governo Regional, com todos eles, ou com a grande maioria deles, já negociou novos prazos de pagamento. Em alguns casos houve perdão de dívida e, em alguns casos, inclusive, houve com credores privados. E, no caso de algum deles também, com o cancelamento do pagamento de juros de mora. Se isto, portanto, no que diz respeito a isso, estamos conversados. Depois, aquilo que eu me ofereço dizer em relação à vossa proposta, a vossa proposta tem méritos. Só que aquilo que nós achamos é que o ónus que os senhores procuram imputar ao Governo Regional deve ser, sim, imputado ao Governo da República. E a recomendação que deve ser feita não é ao Governo Regional, mas sim ao Governo da República. E essa recomendação vai em duas linhas. A primeira, que o Governo da República elimine a comissão de 15% que tem sobre a taxa de juros que é cobrada à Madeira. Essa é uma recomendação que pode ser feita e que só depende do Governo da República e que tem que ser feita ao Governo da República. E, eventualmente, então, solicitar, só que aí há um problema de coerência, porque primeiro os senhores deputados dizem que se deve cumprir os compromissos assumidos e depois já dizem que se pode pagar, pode-se pedir o cancelamento ou o perdão parcial da dívida. Mas como os senhores são apoiantes incondicionais deste Governo, são o suporte e a muleta deste Governo, estou certo que esse desiderato será alcançado. Em relação ao PCP, o PCP é mais objetivo. O PCP impõe um perdão não inferior a 50% e a redução dos juros, combinação essa, que levará a uma poupança de 75% dos encargos anuais com a dívida. Bom, eu diria que estas duas propostas, que eu reputo de corajosas, de ambiciosas e até de atrevidas, que já foram apresentadas, e é aqui é que está a nuance, foram apresentadas enquanto o Governo era do PSD, eu espero que os senhores deputados mantenham essa coragem, essa ambição e esse atrevimento a quando da solicitação junto do Governo da República. A questão agora
é saber se agora que são governo, agora que os senhores comandam nos destinos do país, conseguirão manter esse peito erguido e essa luta corajosa e essa bravura perante o monstro do Terreiro do Paço. Se os senhores vão conseguir impor essa vossa vontade junto de quem manda no nosso país. Portanto, eu acho que isso vai ser um bocadinho difícil. Sabe porquê? Porque o governo que os senhores sustentam, tem aquilo que nos tem feito e brindado ao longo destes meses, que são poucos, mas já são alguns meses, é, de facto, uma demonstração e uma elegia à falta de credibilidade, à incompetência e à ignorância. Se não vejamos, o orçamento foi apresentado, tem 255 páginas. O orçamento foi apresentado com 255 páginas. Passado uma semana, foi emendado através de uma errata de 46 páginas. Ou seja, 20% do orçamento estava errado. O que é revelador do rigor com que os senhores olham para estas coisas, do orçamento, com o rigor com que os senhores olham para a gestão do país. Bem, mas não bastante e não contentes com isto, ainda foi necessário, passado 2 ou 3 dias, apresentar uma nota explicativa de 2 páginas e para corrigir mais umas coisas. E ainda aqui vemos, porque ainda vamos, o orçamento ainda vai começar a ser debatido para a semana na Comissão. Calma que isto não está a correr bem e eu temo que ainda vai correr pior. Agora, de facto, há a considerar que este orçamento, não podemos dizer que este orçamento só tem coisas más, tem coisas boas, repõe os salários, alguns salários, mas essas medidas são completamente ultrapassadas pelas medidas negativas de compensação que já foram apresentadas. E a saber, a OTAL é quem está mais de acordo. A OTAL e o Conselho de Finanças Públicas. São vergonhosas as posições, vergonhosas não, são altamente preocupantes as posições desses 12 organismos independentes. O maior aumento de impostos dos últimos 15 anos no que diz respeito aos impostos sobre os combustíveis. O maior aumento. E ao contrário do que apregoam, este aumento sobre os combustíveis não vem promover a neutralidade fiscal. Porquê? Porque aquilo que eles diziam é o seguinte: como o IVA vai aumentar, vai baixar, há aqui a aplicação do imposto que compensa e promove-se aqui a neutralidade do ISP. Só que esqueceram-se que o IVA é cobrado sobre o ISP. E, portanto, esse efeito de neutralidade fiscal não acontece. É mais uma daquelas das duas, ou não percebem nada disto, ou então é mais uma forma de enrolar e de aldrabar, porque daqui a uns dias as 46 páginas transformam-se em 255 páginas. E então não é o orçamento que está 20% errado, é o orçamento todo que está errado. E, portanto, é aquilo que se passa. E ainda para baixo, no que diz respeito a este o imposto sobre os produtos petrolíferos, temos o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, uma figura que promete, é uma figura que vai-nos trazer algumas surpresas interessantes, algumas hilariantes e algumas preocupantes. Este senhor secretário de Estado, que se afigura uma grande promessa deste governo, vem dizer: não, calma, porque se isto não correr bem a gente ainda aumenta mais. Mas isso logo se vê no futuro. Portanto, é a forma altamente rigorosa e técnica com que estas pessoas olham para o orçamento. De facto, uma coisa de bradar ao cheiro. E depois as promessas todas que andaram a fazer, que naquele esboço, naquele esquiço de orçamento que apresentaram, estão a cair todas que nem as cartas de um castelo. Primeiro, fim da austeridade. Diziam que era o fim da austeridade, mas temos mais impostos. A atitude perante Bruxelas, olha, mais uma atitude ambiciosa e atrevida e corajosa. O primeiro murro
ao primeiro murro da Comissão Europeia em cima da mesa, meter o rabinho entre as pernas, a guitarra no saco e toca a dar a volta ao orçamento para corrigir, senão Bruxelas vai lançar a confusão e não vamos conseguir nada. Um bocadinho como aqueles vossos amigos da Grécia, o Syriza e os Varoufakis e essas coisas, que também, mas depois amansaram logo. Depois dizem que a carga fiscal ia baixar, e a proposta dizia aqui que a carga fiscal baixaria 0,1%, mas não deixava de baixar. A errata já diz que só baixa 0, portanto não baixa nada. E a realidade diz-nos que vai crescer 0,2%. Portanto, é para ver como os senhores estão um bocadinho desfasados. Renacionaliza a TAP e logo a seguir, na noite a seguir, ou durante a mesma noite, mete capital chinês na administração da TAP. Parece que o capital brasileiro é pior que o capital chinês. Mas é uma renacionalização, essa marosca que andaram para aí a fazer. As contribuições sociais iriam crescer 6,3%, parece que apenas vão crescer 3,1%. É só metade. É só metade. Os custos com o pessoal iriam aumentar 3,2%, afinal só cresce 1,8%. Bem, é só uma diferença de 50%. As prestações sociais subiriam 1,1%, agora essa evolução é apenas de 0,2%. Coisa pouca, é só menos 5 vezes. É só menos 5 vezes. Iam dar, mas já vão dar só 5 vezes menos. Bom, mais um engano. A dívida, a previsão para a dívida seria 126% do PIB. Parece que agora é 128% do PIB. Mais um enganozinho. E depois, finalmente, os consumos intermédios aumentariam 8,6%. Aliás, consumos esses que seriam o grande motor da economia, que seriam a grande força da economia. Esses consumos, pelo menos a previsão mais atualizada, é que ficarão congelados. Portanto, não haverá crescimento absolutamente nenhum. Ou seja, o motor do crescimento económico vai gripar. Já está gripado, não vai crescer nada. E, portanto, eu acho que os senhores deputados devem manter essa atitude de coragem, essa atitude de negociação, de pedir para que a dívida da região seja alcançada. Agora, eu sugeria que os senhores deputados, quando obtivessem o tal compromisso do Governo da República, pedissem em papel azul de 25 linhas, com o selo branco, registado no notário, com a presença de 10 testemunhas, de preferências estrangeiras, que é para não haver dúvidas, porque qualquer compromisso que este Governo assuma, não nos parece, e em função da rapidez com que alteram as páginas do orçamento, não me parece que este Governo sofra ou tenha em si um grande... que a sua principal característica seja a credibilidade, seja a confiança. Porque aquilo que eu, em poucas linhas, demonstrei é que não há uma que nem dê em duas, e duas que nem dê em três. Muito obrigado.